Glória a Deus. João capítulo 4, versículo 23. Um texto muito conhecido, muito mesmo. Imagino que quem medita sobre a palavra de Deus já foi aqui impactado pelo contexto geral de João 4. Mas o versículo 23 é o versículo chave que nós vamos ministrar nessa noite. E o tema da pregação é raízes que geram frutos. Amém? Você pode dizer para a pessoa do seu lado, como é que está a sua raiz aí? Deus nos deu essa palavra para ministrar ela aos jovens, e eu queria partilhar ela com vocês também nessa noite. Que diz assim, o versículo 23. João 4, 23. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai, o Pai, em espírito e em verdade. Esses são os adoradores que o Pai procura. Amém? Só esse versículo. Feche seus olhos, baixe sua cabeça por um instante. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos e bendizemos o teu nome. Entendemos que verdadeiramente o Senhor é conosco. Nos ajuda, Pai, a entender a cada dia que passa o desejo real do teu coração. Sabemos que essa forma de saber o desejo do teu coração vem através de uma vida de intimidade com o Senhor. Porque a palavra do Senhor diz que o teu Espírito que habita em nós nos guiaria a toda a verdade. E que de fato os verdadeiros filhos são guiados pelo Espírito Santo de Deus. Então, Senhor, tudo que eu venha falar nessa noite, encontre repouso ao coração dos meus irmãos, assim como o Senhor falou comigo, em nome de Jesus. Amém e amém. Podeis se sentar. Estamos aí com uma parte significativa da igreja lá na nossa chácara. Irmãos, está uma coisa maravilhosa a nossa chácara. Deus tem nos presenteado. Obrigado, César. Deus tem nos presenteado com aquele lugar. A forma como está se estruturando. Não tem como você não se alegrar com o que Deus está fazendo. Hoje eu falava com alguns irmãos e eu tenho sido constrangido pelo Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito, né? É algo assim que eu acho que se você parar para contar, algumas pessoas que se tiverem no mesmo espírito, elas vão entender o que está acontecendo. E quando eu vejo todo o mover do Espírito, tudo o que tem acontecido, eu fico impactado com o favor e a misericórdia do Senhor, né? Assim, sabe, irmãos, quando nós demos o início na sexta-feira à noite lá no retiro, como eu falei semana passada, foi um refrigério do Senhor. E ainda não está completa, né? Falta ainda algumas coisas, mas só o fato de nós voltarmos a usar a chácara já é um motivo assim de alegria muito grande. E não contando ainda mais com a expectativa de irmos para o novo templo, né? Eu não sei se você está com essa expectativa, mas eu estou com muita expectativa no meu coração, de uma forma que Deus vai fazer, como já tem feito, sabe, de uma maneira única. E eu quero deixar aqui e reforçar que o primeiro culto, ou seja, o primeiro final de semana de abril, ou seja, nosso sábado e domingo, se não me engano é 5 e 6 de abril, vai ser a nossa inauguração do nosso templo lá na Santa Rita. Você pode dar uma salva de palmas para o Senhor? Então convide pessoas, amigos, pessoas que têm acompanhado isso, acompanhado a nossa trajetória. E no sábado, né, que vai ser o nosso primeiro culto, a gente vai fazer a unção pastoral, né, de alguns irmãos preciosos, né, um casal precioso que caminha com a gente há muito tempo. Então eu estou falando isso porque eu quero que os irmãos não faltem. Faz assim com a mão assim, ó. Faz assim. Eu vou anotar aqui, pastor, está tudo certo. Nós vamos estar apresentando a vida do Aurélio e do Jonas como novos pastores da comunidade que está na Nova Aliança. Pode dar uma salva de palmas. É para o Senhor toda honra, toda glória e todo louvor. Você sabe, você conhece a palavra de Deus. Nós jamais evidenciamos título em ninguém. A palavra é, pelo contrário,
é você testificar aquilo que já são, né? Então a vida do Aurélio e do Jonas, assim como a Lela e a Lília, tem sido para nós como igreja ao longo dos anos um presente do Senhor. Tudo tem o seu tempo, tudo tem o seu momento e chegou a hora, amém? Então queria que você convidasse as pessoas, desse um abraço, esteja orando pelos nossos irmãos, né? Isso não pode ser só uma festa, não é isso, mas sim uma gratidão por aquilo que eles já são e representam para nós. Então, quem está feliz, diga glória a Deus. E também na mesma noite nós estaremos apresentando à igreja mais 6 casais de diáconos para estar nos auxiliando na obra do Senhor. Faz assim, ó, yes, cutucando aí. Meu sogro que faz isso, 1, 2, 3 e yes. Esse Giovanni. E é isso, irmãos. Então, temos sido totalmente impactados pelo cuidado do Senhor, por aquilo que Ele tem feito e por aquilo que Ele vai ainda continuar fazendo em nossas vidas. Amém? Uma raiz tratada gera frutos. Essa é uma realidade que é muito fácil de você perceber ao longo dos anos, ou ao longo da caminhada cristã, quando as raízes são tratadas. Quando eu falo de raiz, eu quero que você imagine aí realmente uma árvore, né? Uma árvore que quanto mais a raiz dela é forte, mais profunda, mais frutos bons e principalmente ela aguenta várias adversidades. Eu usei no domingo um exemplo lá no barranco da nossa chácara, que ficou ao lado assim do galpão. Nós plantamos em torno de 1.000 metros de grama e na hora que era para colocar aquela grama, a gente achou que qualquer grama daria. Só que aprendendo com o José, cadê o irmão José? Está ali, ó. Ele me ensinou uma coisa, ele disse assim, pastor, a grama certa para essa aí tem que ser esmeralda. Eu falei, mas por que não pode ser uma sempre verde? Por que não pode ser outra grama, né? Não, porque é o seguinte, geralmente no barranco, quem conhece sabe o que eu estou falando, precisa-se de um tipo de grama. E a esmeralda, ela é uma grama que ela tem mais ou menos 1,5 metro de raiz. Isso me chamou muita atenção naquela época, porque realmente, se está num barranco é para segurar o barro, ou seja, se chover, não desmorona, aquela coisa errada toda. Só que trazendo isso para mim e para a sua vida, nós precisamos entender que existem alguns efeitos que demonstram se a nossa raiz de fato está profunda no Senhor. A nossa raiz está, ligada ao que o Senhor tem para nossas vidas. Você sabe que o contexto de João 4 é uma conversa de Jesus com uma mulher samaritana. Você sabe que esse processo em que Jesus estava ali, tecnicamente falando, os judeus não passavam por aquele lugar, mas o Senhor preferiu passar, decidiu passar por lá. E a mulher samaritana, na qual nós estamos falando aqui, ela tinha muita dificuldade de relacionamento. O próprio Senhor fala para ela que o marido que ela tinha naquele momento não era dela, já tinha passado por várias situações. Só que a palavra do Senhor fala que quando ela compreendeu algumas coisas, e ela realmente identificou que era o Senhor que falava com ela, abriu-se-lhe os olhos espirituais, a água que ela recebeu já não foi aquela água natural, que como diz a palavra, voltaria a ter sede, mas em Cristo nós não temos sede. Quem diga assim comigo, eu não tenho sede, porque eu estou em Cristo Jesus. E ele fala exatamente esse texto, que esse texto remete aos dias de hoje. Remete ao ambiente em que nós estamos vivendo. Se você for um pouquinho mais à frente, no capítulo em João, no capítulo 15, você vê ali Jesus falando sobre uma árvore, eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanecer em mim ainda dará mais frutos ainda, né? Fala também sobre esse ambiente. E é uma realidade que eu e você precisamos entender nesses dias. Nós estamos vivendo talvez o ápice da vida cristã, o ápice do cristianismo. Por que eu digo isso? Porque nem no tempo em que os evangelhos estavam sendo feitos e vividos através de Mateus, Marcos, Lucas e João, tudo que foi falado não está acontecendo como está acontecendo nos dias de hoje, sim ou não? É verdade. Existe uma desistência do buscar a Deus, há um esfriamento da igreja, do corpo de Cristo. E aí a palavra do Senhor já dizia que nos últimos dias, pelo aumento da iniquidade, o amor de quase todos esfriaria.
Ou seja, aí você remete o que é iniquidade, você vai ver que é aqueles pecados cauterizados, situações não tratadas, coisas que você está levando com a barriga, fazendo de qualquer jeito, sabe? Casamentos que se juntaram, que estão 20 anos, já tem 5 filhos do relacionamento, nunca consagraram ao Senhor, nunca buscaram as coisas no Senhor. Uma vida desordenada, sabe, financeira, onde Deus não é o centro, as coisas não são prioridades. O buscar a Deus, sabe, passa a ser, se der eu vou, se for eu faço, se for dessa maneira, sempre com uma condição. E aí você para analisar, e essa geração que nós vivemos, ela está cada dia mais se especializando em dar desculpas. Ela está se especializando em tratar só a consequência dos pecados, mas não querer resolver a causa. Nós estamos sendo especialistas em explicar, não, eu não posso, porque o meu menino, porque a minha menina, porque isso, porque aquilo outro, em todas as esferas. Ah, eu não nasci no berço evangélico, eu não sou filho de rico, eu não sou o quê, porque desse jeito, daquela. Sempre explicando o final da história. Sempre explicando, sabe, as reações que se tem quando é confrontado. Tadinho, fulano de tal, ele não está mais na igreja. Mas por quê? Não, porque o pastor falou desse jeito, ele ficou feridinho. Mas desde quando que o pastor falou ficou feridinho, não era por causa do problema, que era a causa daquele ser desse jeito. Nós precisamos entender que, concordo, tem formas e meios de falar do evangelho, concordo. Mas não é porque uma atitude foi errada que tudo tem que se perder. Você está entendendo o que eu estou falando? Diga sim ou não. E nós estamos vivendo esse tempo, essa realidade, onde, sabe, o que o Senhor procura são homens e mulheres dispostos a adorar Ele em espírito e em verdade. Isso fala de raiz, fala de um lugar onde eu estou plantado, fala de um lugar onde eu preciso estar, um lugar onde eu preciso, sabe, se abastecer daquilo que Deus tem colocado na minha vida. E quando você vê Jesus liberando essa mulher, depois disso, você pode depois chegar em casa e meditar, ela volta para a sua casa, ela volta para a sua cidade, ela volta para o seu vilarejo, para o seu bairro, e começa a falar de Jesus e traz mais de 3.000 pessoas para ouvir o que o Senhor tinha mais. Sabe o que eu aprendo aqui? Quando nós nos deixamos tratar as nossas raízes, Deus nos coloca no lugar onde nós nunca deveríamos sair. Quando nós nos deixamos tratar aquilo que o Senhor quer através de nós, as coisas fluem em uma velocidade, que aquilo que era ruim passa a ser bom, porque você começa a dar valor. Sabe aquela história que quando você olha para trás, você que teve um pai que foi firme com você, um pai que foi presente, um pai que te disciplinou na hora certa, você olha para trás e diz assim, rapaz, eu apanhei, mas valeu a pena cada surra que eu apanhei. Quem pensa assim? Eu penso assim. Porque todo remédio, escute o que eu vou falar para você, todo remédio bom não é gostoso de tomar. Não é gostoso. Sabe, eu lembro que os meus filhos, Israel e Isabel, se falassem de pirona para ele em gotas, acabou, você já começava a chamar o Raul na hora. Só em ver o frasquinho das gotas já começava a reclamar. Depois eu descobri que teve de pirona morango, de pirona abacaxi, de pirona não sei o quê. Muda-se a forma de se falar, muda-se a maneira de ser aplicado, mas o remédio continua sendo o mesmo. Diga para a pessoa do seu lado, Cristo é o centro de todas as coisas ainda, meu querido. E queira você com dinheiro, queira você com a sua vida saudável, queira você com o status que você preferir, queira você, sabe, com a herança que você recebeu, queira você com o nome que você carrega, de nada disso importa se ele não for o centro da sua vida. Não adianta você dizer, pastor, eu fiz agora 45 anos de casado. Eu sou um homem que tem um filho. Claro, existe um louvor nisso? Existe. Mas se Jesus não for o centro do relacionamento que você vive, você só tem um bom casamento. Agora, um casamento em que Jesus está, há milagres, há transformação de água em vinho. Então, por isso que muitas coisas nós não alcançamos e não recebemos. Não é porque o nosso Deus é mau. É porque talvez as nossas raízes não estão preparadas para receber aquilo que Ele tem para nos entregar. Veja, quando Jesus deixa claro para essa mulher que Ele procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade, Ele está falando de atitude, de dentro para fora.
É aquilo que eu sempre bato na tecla. Não é um ambiente, agora nós estamos no culto, hoje é culto de ceia, pastor, sabe, foi uma luta para chegar até aqui, mas tem que ser uma luta para você viver nessa terra, meu irmão. Não é só uma luta para vir para o culto na ceia, tem que ser uma luta para você viver na terra, porque aqui não é o seu lugar. Você pode dizer para a pessoa do seu lado, não é seu lugar aqui, varão. Então não é só uma luta para vir para o culto, não é uma luta só para ir para a igreja, não é uma luta só para ir para o GA, tem que ser luta em todo o tempo. Por quê? Porque você está lutando com as trevas. Esse mundo não pode nos atrair. Se você para ir para um futebol, para você para ir em qualquer outro lugar é fácil de decidir, tem alguma coisa errada. É só você parar e pensar, engraçado, para mim ir para a igreja eu não tenho essas lutas, né? Durante a semana não chega ninguém para me visitar, mas na hora do culto tem que chegar alguém. E aí eu não vou para o culto, por quê? Porque chegou o meu parente. Diga para ele assim, cara, eu vou te levar no melhor lugar da face da terra, você quer ir comigo? Ele vai dizer, vê o Flamengo? Não, vamos para o culto, é melhor ainda. Segunda é ver o Flamengo. Quantos estão entendendo o que eu estou falando, meu querido e minha querida? E eu quero falar sobre 3 coisas aqui, 3 S's, que refletem muito como está a sua raiz. Reflete muito sobre aquilo que você tem experimentado do Senhor nesses dias. Refletem exatamente como está sendo a sua vida com Deus. Se você está preparado para ser esses adoradores, que a palavra do Senhor diz, que o Senhor busca constantemente para ter relacionamento com Ele. Eu queria que você abrisse comigo, por favor. 1 Coríntios, capítulo 15, do versículo 27 ao 28. 1 Coríntios 15, do 27 ao 28. Aqui Paulo fala sobre um contexto milenar, sobre a volta de Jesus, quando tudo estiver pronto, tudo feito. Mas ele fala assim, ó, porque Ele sujeitou todas as coisas, diga assim comigo, Ele sujeitou, fale forte, Ele sujeitou todas as coisas. Continua o versículo, debaixo dos seus pés. Ora, quando se diz que todas as coisas lhe foram sujeitas, fica claro que isso não inclui o próprio Deus, que submeteu a Cristo todas as coisas. Olha o versículo 28. Quando, porém, tudo estiver sujeito a Ele, então o próprio Filho se sujeitará a Ele, que todas as coisas lhe sujeitou, a fim de que Deus seja tudo em todos. Sabe qual é o primeiro sintoma, ou o primeiro ambiente que você tem que analisar a sua vida, se está sujeita àquilo que Deus tem feito? Irmãos, como eu disse agora há pouco, nós estamos nos especializando em dar desculpa. Nós estamos nos especializando em resolver as consequências do erro. Nós não estamos parando para resolver a causa. E o interessante é que desde que o mundo é mundo, desde a formação de todas as coisas, você vê Deus criando Adão para um tempo de comunhão. E você vê Deus fazendo exatamente um princípio, uma ordem, dizendo assim, ó, vocês podem comer de todo o fruto que está no jardim, menos desse que está no centro. E você sabe o que aconteceu. A serpente veio e lançou uma semente. Que semente foi essa? De discórdia. Uma semente de anarquia. Quando a gente fala de anarquia, irmãos, é você se levantar com tudo aquilo que já é uma ordem definida. Então, quando a pessoa fala, fulano de tal é um anarquista, ele está se levantando contra a autoridade, contra aquilo que foi deixado claro, com aquilo que foi estabelecido. E Eva, então, ela pegou isso, caiu dentro dela. Quando ele disse assim, ó, sabe por que ele não quer que você coma? Porque na hora que você comer, você vai ser igual a ele. Vai ter o conhecimento do que é bem e mal. E automaticamente Eva pegou e comeu. E a palavra do Senhor deixa claro em todos os momentos. Nós precisamos entender que o Senhor, Ele já tem um plano definido para cada um de nós. Quem crê assim, diga amém. Só que esse plano, o Senhor ele é perfeito em tudo que faz. Ele não vai decidir por você. Ele não vai decidir por mim. Ele te entrega um controle.
E assim como uma televisão a cabo, aqueles pacotes de mais de 200 canais, você decide o canal que quer ver. Você toma as decisões da sua vida. É você que tem o poder nas mãos, afinal de contas Ele tem e colocou em nós o livre-arbítrio. Mas pare e pensa, quanto tempo você conhece a Cristo, mas quanto tempo você tem intimidade com Ele? Como a sua vida é direcionada? De que maneira você caminha diante dos teus parentes, diante da tua família, diante de tudo que você faz? O que foi que te trouxe até aqui nessa idade que você tem? Foi as tuas escolhas. Pare e pensa, todas as tuas escolhas, como foram? Ah, mas eu tentei, mas havia uma coisa certa para ser feito. Você não fez, isso não basta. Diante de Deus, você vai colher as consequências da sua atitude. E aí vem uma consciência que eu preguei domingo passado. Consciência fala de maturidade. Eu tenho que ter a consciência do que o que eu vivi não foi plano de Deus, foram as minhas escolhas. E aí o nosso Deus, que é misericordioso, cheio de graça, a palavra do Senhor diz em Apocalipse que a misericórdia, ela triunfa sobre o juízo. É lógico que o Senhor, Ele aproveita e faz tudo de novo se for preciso. Novo de novo, enfim, tudo, Ele renova as nossas vestes, como nós vamos fazer nessa noite. Porque essa noite de ser, irmãos, não é para os bonzinhos. Ai, esse mês eu não fiz nada de errado, então eu me sinto digno de tomar a ceia. A ceia, irmãos, é para quem está errado. É para nós pecadores. É para mim, é para você, é para nós que dependemos da misericórdia e da graça de Deus. Mas eu preciso entender que a palavra é clara. Cristo se sujeitou a Deus. Eu e você temos que sujeitar a Ele, independente do que você pensa ou acha. Não é da forma que começa as coisas, preste atenção, mas sim como termina. Se a tua vida você sempre teve dificuldade de se sujeitar a um líder de sessão que seja, você acha, meu irmão, você acha mesmo que hoje você vai ser achado como um verdadeiro adorador, que o adora em espírito e em verdade? Não tem como. Não tem como. Por que eu estou falando isso para você? Porque existe uma responsabilidade diante de Deus, de trazer você para esse lugar, que quando você se sujeita ao que Deus está fazendo, as bênçãos do Senhor vos alcançarão. Não é eu correndo atrás dela, é elas me encontrando. Ops, para aí. Ops, preciso te fazer algo. Sabe, eu vejo hoje, assim, a gente tem passado por tudo isso que tem acontecido, irmãos, tudo isso que tem vivido, como eu digo para os irmãos, mas isso não vem de nós, é dom de Deus. Isso não tem a ver com a decisão de uma pessoa, não tem a ver, não, é o Senhor fazendo todas as coisas. Por isso que um lugar onde eu e você temos que estar guardado, faz assim comigo, ó, Senhor, faz assim, Senhor, esconde o meu coração de mim mesmo. Porque dele procede todo o mal, dele procede todas as coisas, ele é desesperadamente corrupto. Eu só me sujeito para quem dá frutos, porque quem não der fruto, mas se Deus está te usando, ou usando uma pessoa para chamar a tua atenção, você não vai parar? Deus usou uma mula para falar com o profeta, lembra Balão? Deus usou uma mula para dizer o quanto que ele estava errado. Não, eu sou sujeito ao pastor Abel, porque o pastor Abel, irmãos, pelo amor de Deus, diga assim, sujeitai-vos uns aos outros em amor. Não tem a ver com hierarquia, você está entendendo? Não tem a ver com patente, tem a ver com intenção no coração. Se você vê eu errando, me ajuda em Cristo Jesus. Eu preciso ter as raízes fortes, eu preciso ter, sabe, o entendimento do que é sujeição, irmão. Entenda o que eu quero dizer para você nessa noite. Você é uma árvore frondosa. Você é a árvore que Deus tem plantado junto a ribeiros de água, que em tempo e fora de tempo vai dar frutos. E as suas folhas não murcham.
Pode ser o que for, pode dar crise aí fora, governo, perder o emprego, falência, seja qual for a situação. Se você é sujeito ao que o Senhor tem falado, você vai ser próspero em meio a tribulações. Você vai ser próspero. A palavra do Senhor deixa claro: 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Essa é a verdade. Nós precisamos entender, porque, irmãos, eu vou dizer uma coisa para você. Talvez soe pesado, mas querendo você ou não, você tem se sujeitado a alguma coisa nesses dias. E o que eu estou dizendo para você é que é melhor se sujeitar a Deus do que se sujeitar ao teu bolso. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Se sujeitar a um relacionamento que não busca ajuda. Não, eu vou me colocar nesse lugar porque, sabe, é melhor não ficar. Irmãos, 20 anos vivendo fechado. 30 anos vivendo fechado. Sem procurar ajuda nenhuma. Sabe? Sujeito a um relacionamento onde Deus está querendo abrir a tampa e dizer assim: eu quero tratar isso. Eu quero coisas maiores para você. Sabe, vivendo uma opressão de um relacionamento egoísta, onde palavras são liberadas de pressão, de amarra nas pessoas. Que relacionamento é esse? Debaixo de um ambiente de julgo, sabe, de uma realidade que não é a que Deus planejou. Mas o que eu estou querendo dizer é que você não vai chutar o balde agora e dizer assim: então eu vou ficar livre. Não, procura ajuda. Não seja como Ananias e Safira. A mulher sabia que o homem errou. Falo isso constantemente. Procure ajuda. Se bem que tem casos aí que o cara que se sujeita, a mulher que diz: não vai. Ele: sim, senhora. Vive uma vida que nem papagaio, só come na tábua. Porque ela que deixa, ela que manda, ela que faz tudo. Não sei. Ops. Pelo amor de Deus. Aí a gente quer fluir, a gente quer mais de Deus, a gente: Senhor, abre as portas, Senhor, faz isso. E aí a gente não quer tratar e se sujeitar. Diga para a pessoa do seu lado: eu sei que dói se sujeitar, mas é a saída, não tem outra. Você pode tratar com remédio, você pode tratar com ajuda, mas se você não tiver isso no seu coração, repito, se você não entender isso, irmãos, a vida ela se torna limitada. O Senhor procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Outro texto, Tiago capítulo 4, do versículo 7 ao 10, ainda falando sobre sujeição. Diz assim a palavra do Senhor: olha só. Portanto, submetam-se, tem outras versões que falam sujeitem-se a Deus, resista ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamente-se e chorem. Troquem o riso de vocês por lamento e alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. O versículo diz: sujeitai-vos, portanto, a Deus. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. E termina o versículo 10 dizendo que não é os humilhados que serão exaltados, é aquele que entende e busca esse lugar de sujeição no Senhor. Diga assim comigo: a minha atitude determina tudo diante de Deus. Por isso que Deus não se move por intenções, não. O que reflete você? O que reflete você? Aquilo que você está pensando, você bota para fora? Ou você vai lá e dá aquele miguezinho, como: não é bem isso. Eu preciso fazer isso por causa disso, eu preciso fazer por causa daquilo outro. Faz assim, ó. Não. Hebreus 10, 22. Hebreus 10, 22. Abre ali para mim, por favor. O primeiro S é sujeitar-se. O segundo S é sinceridade. Sinceridade. O texto diz assim: aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé,
Porque o nosso coração foi purificado de uma consciência má e o nosso corpo lavado com água pura. Diga assim comigo: sinceridade atrai a Deus também. Você sabe que a palavra sinceridade vem de sem cera, né? Sem máscara. Uma realidade, entre outras coisas, nua e crua, como se fala, né? Quantos de nós achamos que nós enganamos a Deus? Nós podemos enganar a pessoa do nosso lado. Nós enganamos quem está dentro de casa com a gente. Nós enganamos, sabe, o ambiente de trabalho. Mas diante de Deus nós não enganamos a Ele. E o texto deixa claro que nós devemos aproximar de Deus com um coração sincero. Sabe o que isso quer dizer? Sabe o que isso na prática quer dizer? Rapaz, eu não mereço o que Deus tem derramado. Tem uma música do Fred Arraes que fala: eu não mereço, né? Tua misericórdia, mas tu vieste. Sabe, a gente acha que, eu vejo algumas situações, alguns momentos, porque a pessoa ali vive, eu vou para o GA toda terça-feira, eu faço solidificar, eu estou fazendo agora o meu máximo, mulher única, eu participo de todas as coisas dentro da igreja, e é por isso que o Senhor me abençoa, é por isso que... Não, irmão, não é disso que eu estou falando, não. Eu não estou falando de ativismo, eu não estou falando de você estar presente em tudo, eu estou falando de você ser sincero, e reconhecer que tudo que você é, tem e vai fazer é toda honra e glória para o Senhor. Colossenses 3 diz que tudo que eu fizer, faça como ao Senhor. Não, mas eu sou, porque isso o Senhor permite. Irmãos, não funciona. É isso que eu e você precisamos atender. Como eu chego diante de Deus? Eu preciso chegar sincero diante dEle. Eu não posso chegar diante do Senhor querendo esconder algo que eu fiz errado e Ele não, porque Senhor, não, irmão, rasga, faz assim comigo, rasga o coração com o homem. Fala, rasga o coração com Deus. Chega diante dEle dizendo quem você é mesmo. Olha, Senhor, eu não consigo, sabe, eu escuto, eu estou ouvindo a palavra, eu já entendo, mas não desce para o meu coração. Pai, mostra o que é. Meu Deus, ontem eu falava com uma pessoa e aconteceu algumas coisas na vida dela, e pererei, parará e tal e coisa e tal. Eu só disse assim, era um casal. A única coisa que eu tenho para dizer para vocês é que os verdadeiros filhos são guiados pelo Espírito de Deus. E o Espírito Santo de Deus, que habita em vocês, vos guiará a toda a verdade. E a palavra de Deus diz que o Senhor não suporta, Ele não se opõe a um coração quebrantado e contrito. Você está numa situação agora que chegou no fim. Amém? Amém. Então agora para e analise o que te levou nessa situação. É esse lugar que você tem que ir e dizer assim, Senhor, eu estou de volta aqui a casa no oleiro. Não remenda os pedaços mais não, faz tudo de novo. Faz tudo de novo. Irmãos, é melhor você ir por consciência do que você for arrastado que nem um menino birrento. Sabe aquele menino que você vai tomar banho, menino? O menino vai se agarrando, vai derrubando tudo. Porque o rebelde é assim. Uma pessoa que não entende essa palavra, não tem esse entendimento de sinceridade, ela quer explicar tanto que ela vai derrubando tudo que está em sua volta. E aí o rastro que trouxe até o lugar de obediência, vai olhar para trás, ela mexeu no que precisava, quebrou o que não podia, feriu o que não... Imagina a cena, uma criança vindo, não é assim? Pega o menino no colo e diz assim, primeira coisa, nunca entra na fila do chocolate no supermercado, né? Isso é óbvio, né? Quem tem filho aí sabe disso. Nunca entra, nunca. Leva para ver arroz, feijão, mostra o preço, tá vendo? Arroz, feijão é caro. Leva produto de limpeza, olha aqui, tá vendo isso aqui, ó? É cheirosinho lá em casa, pois é. Nunca leva, vamos comer um chocolate. Não faz isso. Porque daí para você tirar de lá, meu irmão, você pode ter pelo menos uma gôndola inteira, ele vem fazendo assim, ó. É lógico. Por quê? Porque no coração de uma criança tem essas coisas.
E assim eu e você, muitas coisas, quando nós não entendemos que temos que ser sinceros com o Senhor, a gente faz do mesmo jeito. As nossas atitudes fazem exatamente assim. Não, mas eu sou grande, eu sou maior. Não, irmãos, às vezes é até mais feio. Porque criança a gente sabe como está o coração dela. Agora, gente que já tem experiência, caminha dentro da igreja, faz todas as coisas, continua nas mesmas atitudes. Diga assim: o Senhor conhece de fato quem eu sou. Olha só o que diz ali em Tiago 4, um pouquinho mais para frente de Hebreus, no versículo 4. Tiago 4:4. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Portanto, se alguém quiser ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Irmãos, esse adúlteros, essa palavra, ela fala no original de filia. Fala de reciprocidade. É recíproco o amor. Quando a palavra fala ali sobre adúlteros, é aquilo que já está estabelecido em uma marca e é removido aquela marca. Diga assim comigo: eu fui comprado pelo sangue mais precioso que tem. Jesus me encontrou. Todas as vezes que você tem amizade com o mundo, você está adulterando isso que Deus te entregou. Pastor, mas espera aí, não é bem desse jeito, porque olha só, se eu disser não, eu vou ficar sozinho. Diga não. Ali, ó. Se alguém quiser ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Preste atenção, eu não estou querendo dizer que é errado você sonhar em ter coisas. Pelo contrário, a Bíblia diz que nós comeremos o melhor fruto da terra. O Senhor nos fez cabeça e não cauda. Nós temos que ser, de fato, aqueles que expressam o que é prosperidade. Não é mostrar dinheiro, irmão. Não é ter bens, porque de nada isso adianta se o teu coração não saber lidar com isso. Preste atenção no que eu quero dizer. Isso aqui está falando de sinceridade. É você se relacionar com um entendimento. Eu não posso amar o mundo. Eu amo a Cristo acima de todas as coisas. Essa sinceridade, as pessoas têm que te conhecer por isso. Porque Deus conecta pessoas que pensam da mesma forma. Tanto para coisas boas, para quantas coisas ruins. Lembra na construção da Torre de Babel? O Senhor desceu e disse assim: até para a maldade, até para as coisas erradas, esse povo, quando decide pensar igual, dá certo. A palavra do Senhor diz que eu não devo sentar na roda dos escarnecedores. Por quê? Que eu tenho uma fraqueza na minha vida. Essa fraqueza ainda é latente, eu luto com ela todos os dias. Como é que eu vou paquerar com isso? Ah, mas a palavra não diz que eu tenho que ser, é pecado eu beber, é pecado isso. Não, mas eu só tomo uma tacinha de vinho, é uma coisa que o médico me indicou, explicando, blá, 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 blá. Se você é uma pessoa que era um alcoólatra, que era uma pessoa que veio para Cristo, que sabe que tem vícios terríveis, não é a palavra namora, não flerte com aquilo que você tropeçou. Não adianta, meu querido. Não seja uma pessoa que ame o mundo, que seja o quê? Amigo do mundo, que tanto faz como tanto fez. Eu não estou dizendo para você ser uma pessoa que agora você vai vestir de branco, rapar a tua cabeça e andar na rua só. Não é isso. Mas tem as convicções de quem você é para o Senhor. Não negocia isso. Não negocia, seja sincero. As pessoas que vão andar, escute o que eu vou dizer para você. A pessoa que é sincera, ela paga um preço alto. Porque não é todo mundo que a vê com bons olhos. Porque o sincero, ele é tão sincero que ele chega rasgando, sabe? Está errado isso aí. Isso não é agradável estar perto de uma pessoa que ela é extremamente sincera. A gente fica até com medo. E muito tempo isso trouxe uma vertente dos profetas. Meu Deus, não vou chegar perto de profeta não, porque profeta é meio... né? Não é sobre isso. É você entender, preste atenção no que eu vou dizer. Que o seu Deus, assim como o meu Deus, Ele disciplina o filho a quem ama. E essa sinceridade que nós temos que ter,
É entender que Deus nos colocou no lugar de destaque aqui nesse mundo. Então eu não posso flertar com o mundo. Eu estou no mundo, mas não sou do mundo. Nós somos frutos do meio. Não sei onde você trabalha, com que você trabalha. Mas estabeleça um limite. Estabeleça um limite. Não entre na roda dos escarnecedores. Olha, minha conversa com vocês é até aqui. Estou cumprindo meu papel. Sabe, eu fui contratado para fazer isso. Eu faço isso, eu não negocio dessa forma. Eu tenho que caminhar dessa maneira. É esse lugar que eu e você temos que estar. E aí sim nós vamos ser achados, como diz em 4:23 de João. Verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Diga assim comigo, se eu digo sim, é sim. Se eu digo não, é não. Até o teu testemunho de vida, meu querido e minha querida, você tem que saber como postar e colocar. Porque lembre-se, o Senhor analisa as intenções do seu coração. Por que eu sirvo Deus? Por que eu estou aqui? Por que eu faço isso? Por que eu faço aquilo outro? Se não for na simplicidade, como Jesus nos ensinou na sua palavra. Por isso que o fruto, ele não dura muito tempo. Porque as suas raízes não são simples. Você quer, nós queremos, o homem quer. Irmãos, você não está lembrando que parece uma história aí parecida com alguém que foi jogado do céu para a terra? A palavra do Senhor diz que Satanás, Lúcifer, ele ousou em seu coração ser igual a Deus. Você querer ser parecido com alguém tem limite. Porque você tem que entender que o que Deus fez e faz na sua vida, Ele decidiu fazer o melhor. É que talvez agora você está com a raiz ainda tão ferida que você não consegue ver isso. Aí você olha para o irmão e diz assim, não, mas ele é melhor do que eu por causa disso, por causa daquilo outro. E aí você dá voz à sua alma. E aí, meu amigo, a alma é morte. A alma é carne. A alma é comparações. A alma é tudo que não provém de Deus. Agora, o Espírito não. É vida e paz. Uma pessoa simples, ela é resolvida. A paz no seu espírito. O seu fruto permanece. Você está entendendo o que eu estou dizendo? O seu fruto é constante. Porque é uma simplicidade dentro dela. Ela faz o feijão com arroz. Se o Senhor quiser acrescentar picanha ou filé mignon, é o Senhor que vai dar. Mas ela foi chamada para fazer o feijão com arroz. Sabe por que tem pessoas hoje dentro do teu trabalho que ainda não conhecem a Cristo através da sua vida? Porque você não é simples. E eu não estou falando de, sabe, de andar de chinelo de dedo, roupa rasgada. Não, porque tem gente que anda assim, é mais orgulhoso de quem tem, não é? Tem gente que não tem nada, mas parece que, meu Deus do céu, é o oposto. Simplicidade não tem a ver com algo externo, tem a ver com atitudes de coração. Se você é uma pessoa que hoje sabe tudo que está em sua volta, tem algo que precisa ser melhorar na sujeição, na sinceridade e na simplicidade. Eu quero te dizer nessa noite, hoje é a noite que você precisa se consertar com o Senhor. A ceia é um ambiente de conserto. E como eu disse, não é para os bonzinhos, é para quem está errado. Eu estou errado, eu assumo. Eu não sou o melhor marido que a Priscila queria que eu fosse. Eu não sou o melhor esposo, o melhor pai que os meus filhos desejam. Não sou o melhor filho que meus pais esperam que eu seja. Talvez eu não sou nem o melhor pastor, mas é o que tem para hoje. E está tudo certo. E está tudo certo. Diga assim para a pessoa do seu lado assim, cara, eu te amo tanto em Cristo Jesus. Diga assim, eu vejo Cristo na sua vida. E isso me move a estar mais perto dele. Olha um homem que foi chamado o nosso pai na fé. Quem foi? Abraão. Olha o que o Senhor fez com ele lá em Gênesis capítulo 17,
versículo 1 e 2. Eu queria chamar o grupo de louvor aqui para cima. Bota ali no data show, por favor. Olha só. Deus já tinha separado. Abraão, sai da tua terra e da tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei, vai sozinho, não leva ninguém. Deus tinha falado para ele assim, vou te dar um filho. Ele foi lá e conversou com a mulher e falou, não, deita com Agar. Não tinha vindo ainda Isaac, preste atenção. O Senhor chamou Abraão para uma conversa e disse assim, Abraão, olha só. Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. Versículo 2. Farei uma aliança entre mim e te multiplicarei extraordinariamente. Volta ao versículo 1 ali, fazendo um favor. Diga assim comigo, andar na presença e ser perfeito. Entenda o que eu quero dizer para você nessa noite. Se Abraão, que foi Abraão, Deus chamou por um puxão de orelha e disse assim, cara, eu te prometi coisas extraordinárias, mas para você alcançar o que eu te prometi, você tem que andar na minha presença e ser perfeito. Sabe o que é isso? Você tem que experimentar do mover de Deus, mas você tem que ter um caráter de obediência àquilo que eu estou falando. Pastor, eu sei falar em línguas. Pastor, eu sei isso. Eu tenho 385 dons de tradução de língua. Eu isso, aquilo, outro. Mas um cara que não paga uma luz em dia. Deixa de pagar a luz para comer no lanche e isso, aquilo, outro. Como? Eu não creio nesse Deus. Eu creio num Deus que derrama da sua glória num altar preparado para ter a sua glória. Não num altar rachado, onde tem pessoas que falam mal. Irmãos, se nós somos o sal dessa terra e luz do mundo, nós temos que ser o que diante dos homens? Simples, sinceros e sujeitos a Deus. Senão, os seus frutos duram estações. Você está entendendo? Você não pode viver por estação. Você tem que viver para o ano todo, como uma árvore frutífera que dá fruto em tempo e fora de tempo. Porque você é referência do céu na terra. A Bíblia diz, Cristo em nós, a esperança da glória. A criação aguarda com ardente expectativa a revelação dos filhos de Deus. Eu queria que você ficasse de pé em nome de Jesus. Quantos entenderam essa palavra? Diga amém. Que o Espírito Santo de Deus que habita em sua vida, você como templo e morada dele, permita ele te guiar a toda a verdade. Nunca, de maneira alguma, a palavra veio para nos matar. Pelo contrário, a palavra veio para nos libertar. Por isso que ela é comparada a uma espada de 2 gumes. Ela corta com quem está falando, com quem está ouvindo. E a palavra do Senhor deixa clara que ela é apta para discernir as intenções do nosso coração. Seja uma pessoa sujeita, seja uma pessoa sincera e seja uma pessoa simples, para que as suas raízes, na árvore que você já é, gere frutos e frutos que permaneçam para a honra e glória do Senhor. Amém? Eu queria que você fechasse seus olhos.